Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui trazer minhas impressões da prova da Polícia Militar de Pernambuco na parte de direito, tá bom? Nós tivemos questões de direito constitucional, tivemos questões de legislação extravagante, nós tivemos questões de direitos humanos. A primeira coisa que eu já te digo é que a prova ela foi uma prova equilibrada em relação à cobrança. Basicamente o edital todo ele foi cobrado, né? Não houve assim, vamos dizer, lacunas na forma de cobrança, e isso é uma característica muito grande do Instituto ACP. Né? E a gente então teve uma prova que, na minha opinião, ela não foi fácil, né? Entregue, né? Como as pessoas costumam falar, ao contrário, eu achei uma prova justa, até um pouquinho, se eu pudesse dizer, um pouco mais difícil do que normalmente se espera de polícia militar. Mas eu acho que isso é uma tendência, as provas de direito nas polícias militares têm se tornado provas mais difíceis mesmo, a gente viu isso acontecendo na prova da PM Pará, né, no nível mais alto ainda, inclusive, uma prova mais difícil do que a PM Pernambuco, PMDF foi dessa forma também. Então eu queria comentar um pouquinho, eu vou mostrar para você aqui os slides, né, aqui no slide as questões, eu já fiz o gabarito extraoficial para vocês, mas aqui eu quero comentar o que eu achei das questões em si, né? Rapidamente, claro, né? Primeira questão caiu princípios, né? Artigo 1 ao 4 da Constituição Federal, a gente já sabia que isso ia cair. Fundamentos, objetivos fundamentais, princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, letra de Constituição, nada de outro mundo, gabarito letra C aqui para vocês, tá? A gente fez isso na revisão de véspera e na revisão final, então era algo que eu já tinha cantado a bola para vocês, simulado também estava. Essa segunda questão também é uma boa questão em relação à atuação direta, né, do policial militar, se ele pode sindicalizar ou fazer greve, não pode nenhum dos dois na realidade, né? Tava aí para vocês no radar da SO e também na revisão de véspera a gente trabalhou isso. Eram temas que, para adiantar já, tá? A gente cravou a prova inteira, a gente cravou ela para você. Isso é legal, porque mostra que a gente está no caminho certo. Hoje, né, as pessoas, mas o cara tá sendo arrogante falando isso, né? Mas o DSO é o maior preparatório de carreiras policiais do país, né? A gente não é o maior em tamanho, mas em resultado não tem como contestar, porque a gente acerta a prova inteira e isso facilita muito a vida do nosso aluno, né? Porque ele estuda de forma direcionada. E o que é acertar a prova inteira? É falar para vocês os temas mais importantes, aqueles que vão cair na sua prova. Bater edital em si não é suficiente para a prova, tá? A gente fala muito sobre isso, né? Mas aqui eu quero comentar a prova em si. Aqui a gente teve uma questãozinha também que fala de imprescritibilidade dos crimes, então o artigo 5º, que fala de direitos fundamentais, que é a parte criminal, eu tinha comentado que isso ia cair realmente na prova, é se rever, né? Colocamos aí exatamente o que caiu na prova, isso é legal também, né? A questão número 44 veio falando das instituições democráticas, e aí é interessante, algo que eu sempre comento com os nossos alunos, é que quando se fala das instituições democráticas e não se limita à segurança pública, é certo que vai cair na sua prova estado de defesa e estado de sítio. Essa questão é um pouco mais trabalhosa, se você sentiu dificuldade, é porque muito possivelmente você não deu atenção a esse tópico e normalmente quando cai em prova, exige que você leia um pouco melhor, né, com mais atenção. Era uma questão que, vamos dizer assim, ela poderia causar, né, um pouco de dor de cabeça para quem não estuda. Mas, de toda forma, a letra E, que era a resposta, não era algo tão difícil assim. As outras alternativas eram. Bom, a gente falou isso na revisão de final aqui, né? No dia 22/1. Foi bem bacana mesmo a preparação que a gente conseguiu fazer. Aqui, também falando do militar, interessante isso, né? Acertar uma questão também para variar nas orientações. A gente fez aqui no combo da PM Pernambuco para vocês, né? E é um tema, assim, que foi interessante, porque trouxe aí bastante da questão militar para a prova, né? Aqui na questão número... Cadê? 46, boa, veio aqui a organização dos poderes, poder legislativo, é uma questão que, na minha opinião, ela trouxe algo que não era de outro mundo, apesar do tema organização de poderes ser uma das matérias mais chatas que nós temos em prova, né, porque são muitos detalhes, poder legislativo, executivo e judiciário, foram duas questões de poder legislativo, uma sobre a competência de Congresso Nacional, e era a resposta, né, a letra A, a gente trabalhou isso também na nossa preparação do combo, né, e outra foi sobre poder judiciário, foi uma questão tranquila também, tá? Bem tranquila, a resposta que é a letra D. O gabarito que tá aqui não é assim o que a gente marcou não, porque tá aqui para você acompanhar melhor, tá? Porque eram temas que a gente, assim, trabalha demais, né? Trabalha demais da conta, poder judiciário. Muita gente fica com medo dessa parte quando cai para carreiras policiais, porque é difícil ter um foco. Mas, assim, quando você faz a nossa preparação, a gente direciona você em relação a isso. É um tema chato, mas se bem estudado, você consegue gabaritar. Então, caiu uma de poder legislativo, outra de poder judiciário.
Nós tivemos mais uma, né, inclusive aqui de artigo 5º, que fala dos remédios constitucionais, é um tema importante, né, que fala de ausência de norma regulamentadora para tratar de cidadania, aí nesse caso seria o mandado de injunção, tá bom? Muita gente acabou errando essa questão porque olhou que ele é cidadania, cidadão, então ação popular. Não, tá? Aí seria o mandado de injunção. É importante você conhecer essas ações mandamentais. E a gente fez isso na revisão final da PM Pernambuco, né? Era importante. Organização do Estado foi uma questão, assim, não difícil na realidade, porque fala da competência privativa da União, isso você tem que conhecer, e o mais interessante é essa parte, aqui era um pouco mais trabalhoso. Lembrar, né, que a lei complementar pode autorizar estados a legislar sobre questões específicas. Isso a gente trabalha muito, né, quando a gente faz a banca Instituto ACP, porque é tão importante quanto você conhecer as competências é saber essa correlação que nós temos entre os entes políticos, e por isso caiu essa questão. Era uma questão mais difícil, né, para quem, assim, para quem não tem tanta familiaridade com o tema, não estou com DCO, por exemplo, sentiu dificuldade nessa questão. Mas, de toda forma, texto condicional, né? Aliás, na realidade, o que nós tivemos nessa questão foi básica, olha só, né? Essa questão que caiu no simulado, caiu na nossa preparação e no radar DSO. Aqui falou de processo legislativo, normalmente é um tema que vocês sentem dificuldade, processo legislativo, mas, de novo, eu tinha comentado que o processo legislativo de emenda constitucional era muito importante vocês conhecerem. Presidente da República, metade das assembleias legislativas do país, 1/3 dos membros da Câmara ou dos membros do Senado, né, poderiam, então, falso nas três. Juliano, o que nós tivemos, então, em relação a direito constitucional que você acha importante a gente ressaltar? Foi cobrado basicamente texto constitucional, tá bom? Alguns temas mais específicos, mas que eram esperados. Pelo menos para os nossos alunos, eles já sabiam disso. Se você sentiu dificuldade nessa prova, eu acho que você não precisa se desesperar. Por quê? Porque para mim, assim, claro que você tem que tomar uma atitude em relação a isso. É mais um erro de direcionamento, tá? Mais direcionamento. Não é um motivo de você se desesperar. Eu vou orientar você, se você for nosso aluno, evidentemente, tá? E se você não é, claro, se você entrar, você me fala como você foi nessa prova da PM Pernambuco em constitucional, que eu vou te ensinar o que você precisa melhorar. É corrigível. Isso aqui é algo que é fácil de se corrigir, tá bom? Mas então foi texto condicional. A prova não foi fácil. Não foi impossível, não foi difícil. Mas ela foi uma prova, eu diria, justa, tá? Cobrou bastante coisa. Bom, e é isso, né? Vamos ver aqui os comentários que nossos alunos tiveram. Olha lá, caiu muita coisa que o senhor falou. Muita coisa, não, tudo, né? Eu não fiz a prova, mas vi o pessoal falando que você acertou. Como sempre, só deu DSO. DSO não erra nunca. Obrigado por tudo, né? O rapaz, eu acho que fiz 18 de 20. Vocês avisaram sobre tudo. Muito obrigado, DSO. Só passei na PEN Paraíba, acertei. Você disse ontem. Juliano, tu estava com essa prova no bolso. É porque foi muito bom, né? A revisão de véspera aí que a gente fez, a gente acertou 100% das questões. DSO nunca erra. Véspera de revisão foi ótimo. Assim, agora vocês vão querer. Caiu tudo da SRV, né? Não me arrependo de ter passado o dia todo ontem na revisão, foi muito bom mesmo. E aqui, nossa, é muita, né? Entregou toda, acertou toda a revisão, já pode assumir, professor que você comprou a prova, enfim, né? É muito resultado bacana que a gente teve. Bom, eu quero falar um pouquinho agora da outra prova, né? Porque eu sei que vocês também estão ansiosos para saber de legislação extravagante e também direitos humanos. Eu tô para te dizer que a prova de direitos humanos, ela não foi uma prova difícil, né? Como eu tinha dito também, ia cair doutrina, porque não tem para onde fugir de doutrina em relação a isso, mas a gente tem aqui alguns detalhes interessantes, tá bom? Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Opa, pera lá. Aqui. Aí. Deixa eu botar aqui, né? Pera lá. Só um instantinho que eu tô meio perdido aqui. Tá, eu acho que vai dar certo. Tá, agora vai dar certo. Tá, vamos lá. Aqui, pronto. Lei de abuso de autoridade, era esperado, tá? Era bastante esperado a gente ter uma questão como essa, né? Lei de abuso de autoridade. Já te adianto o seguinte, tá? Em relação à legislação extravagante, eles cobraram basicamente uma questão de cada, né? E foi texto de lei, como a gente havia dito, né? Se você ficam com muito medo de legislação extravagante,
E são matérias que é importante estudar mais pro final, tá? Então você que está assistindo esse vídeo agora, saiba que legislação extravagante, principalmente para carreiras policiais, é o tipo de conteúdo que você tem que deixar mais pro final. Mas, Juliano, eu fico com medo, porque é um tema que eu tenho mais dificuldade. Mas exatamente por isso, tá? Porque se você precisar ficar estudando isso no início, você vai acabar decorando. E se você decorar agora, quando chegar perto da prova, você não consegue lembrar. E você vai ter que reestudar. E às vezes você não tem tempo para isso. A primeira questão foi uma questão, assim, totalmente letra de lei. A gente falou muito sobre isso, né? Foi uma questão bem batida na realidade, nada de outro mundo. E a resposta era bem tranquila, porque falava aí da ação penal pública incondicionada, abuso de autoridade, mas que falando que não admitia a subsidiária da pública, e admite, ok? Lei Maria da Penha, acho que foi a questão mais fácil da prova. A mais fácil da prova foi essa daqui, porque falou muito óbvio, né? As medidas protetivas de urgência se vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial, moral ofendida. Você precisa nunca ter lido a lei, mas você acertaria essa questão. A questão de legislação institucional caiu algo bem óbvio, né? O que é a função policial militar, é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. É outra matéria que vocês morrem de medo e caiu algo bem tranquilo na realidade. Legislação institucional, eu sempre recomendo ao aluno não se ater a muita aula não, tá? Porque eu acho que é improdutivo. Se você ler a lei, o rendimento eu acho que é maior. E foi o que deu, né? Essa questão aqui foi bem tranquila. Bom, quando a gente pega aqui também direitos humanos, foi boa a questão, porque aqui fala, ó, de acordo com a doutrina, há duas gerações de dimensões de direitos humanos, ao contrário, né? Segundo a doutrina tem 5, 3 clássicas e 2 aí que é invenção de moda, né? Então, mais 2 não seria. Então foi uma questão bem fácil nesse ponto, tá? Foi bem tranquila mesmo. Aí, né, intenção de direitos humanos, a gente botou essa figurinha. Aqui foi uma questão que tratava de, cadê? Cumprimento de mandado judicial, busca e apreensão, foi desacatado. Isso aqui foi a questão mais difícil da prova, tá? Foi uma questão de jurisprudência, Só que aí é o que acontece, né? As pessoas viram para mim e falam, pô, Juliano, o material do SO é muito enxuto, o pessoal fala que é muito enxuto e não resolve. Galera, no material de 2 páginas do SO que a gente fala de desacato, tinha decisão, tá? Essa questão não vai ser anulada, essa questão tá correta. E foi a questão mais difícil da prova, porque exigia um conhecimento mais sofisticado, e estava no material do SO. Eu vou fazer até depois um vídeo mostrando para vocês, né? Porque muita gente fala, o melhor material que existe no mercado é o do Estratégia. Na minha opinião, é um dos piores materiais que existem no mercado, é o do Estratégia, se não o pior. Só seria pior se fosse, assim, sem coisa útil, né, no material. Porque 200 páginas, isso não é um bom material. Entenda que muito material não é bom, você tem que ter a quantidade exata. E desacato você aprendia comigo em 2 páginas. Enfim, vamos lá. Foi a melhor questão da prova, tá? 55. Aqui também da lei de drogas caiu uma jurisprudência do STJ, né, 607, mas uma jurisprudência muito batida que eu havia falado para vocês que não daria trabalho se caísse jurisprudência, então a gente teve jurisprudência na prova, né. A 8.072, lei de crimes hediondos, caiu óbvio que seria crimes hediondos, então a resposta seria tráfico de pessoas, que não é, a menos que fosse tráfico de pessoas cometidos contra criança e adolescente. 58. Aqui a gente poderia até falar, se poderia talvez ser até anulada, né, a questão, se ele tivesse falado de tráfico de pessoas cometidos contra criança e adolescente, porque isso aqui foi posterior ao edital, né, essa previsão, mas da forma que está aqui estaria errado de toda forma. Aqui o que caiu de DUD, a gente já tinha cantado a bola aqui, quando cai DUD para o Instituto ACP eles vão cobrar a declaração, então é uma questão que a gente poderia dizer que foi texto de lei, então daria para acertar, e não foi difícil realmente, né. A gente teve aqui, eu falei muito disso aqui com vocês, né? Que tá aí errado, perseguição, né? Enfim. 59, uma questão estadual, também bem tranquila, né? São conceitos, e normalmente quando se cai legislação institucional, cai conceitos. Boa questão, tranquila. Tortura crime, também aqui, bem. Tortura castigo, tortura crime não, tá errado, tortura punitiva, né? Tortura castigo, também conhecida como tortura punitiva. As demais eram totalmente fora de contexto, tortura crime, tudo tortura é crime, né? E a resposta foi 60. Juliano, você acha que alguma questão pode ser anulada? Eu entendo que não, tá? Eu entendo que não. Tem uma questão aqui que eu até comentei com os alunos, na hora que eu dei a aula, que falava aqui do habeas corpus, que não cabe habeas corpus em relação foi na área de constitucional, né? Habeas corpus em relação a punições disciplinares. Isso está certo, segundo a Constituição Federal, e era o que você deveria responder. Mas a jurisprudência entende que é possível, sim, habeas corpus contra punições militares quando se tratar de procedimentos, tá? Mas eu acho que isso daí não é suficiente para anular a questão. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise.
contem com o DSO sempre, tá bom? Foi uma prova perfeita pra gente, muito boa mesmo, eu fiquei muito feliz. E você que é nosso aluno, eu tenho certeza que também tá. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!